Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo e aí estamos no título 5, aula 9, que fala dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 2, seção 4, que vem falar sobre o ensino médio. Então nós temos aí no artigo 35, o ensino médio. O ensino médio, que vai ser a etapa final da educação básica. Etapa inicial é educação infantil, etapa final é ensino médio. Vai ter uma duração mínima, cuidado com essa palavra aqui, duração mínima de 3 anos. E vai ter como finalidades o que está nos incisos do artigo 35. Nesses incisos, para não errar, é estudar cada inciso, responder o máximo de questões. Vai ter uma aula só de resolução de questões a respeito do ensino médio. Então, fique atento às palavras, fique atento a cada inciso, a cada artigo e depois resolver questões. Inciso 1. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Artigo, quer dizer, inciso, que de vez em quando está presente nas provas. Que o ensino médio tem como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Okay? Inciso 2, preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O inciso 3, o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E o inciso 4, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Bom, este é o artigo 35, que, como eu disse, define aí o que é o ensino médio e vem falar das finalidades desta etapa, que é o ensino médio. O artigo 35A, ele vem falar aí de uma atualização de mudanças da LDB, então fique atento. Então o artigo 35A, ele vem falar sobre as mudanças que aconteceram no ano de 2017 na LDB, principalmente em relação ao ensino médio. Então fique muito atento a esses próximos assuntos, porque foram mudanças na LDB. Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular. Então, o que é a Base Nacional Comum Curricular? É um documento que vai definir quais são os objetivos que os educadores, quer dizer, professores, coordenadores pedagógicos, eles devem levar em conta na hora de elaborar o currículo na educação básica. E aí vai definir neste documento quais são as habilidades mínimas que os alunos devem desenvolver durante o seu percurso na vida escolar. Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas de conhecimento. Então nós temos aqui as áreas de conhecimento: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então a Base Nacional Comum Curricular, ela está baseada nestas áreas que estão aqui nesses incisos do artigo 35A. Parágrafo 1º.
A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizado à base nacional comum e ser articulado a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Lá no artigo 26 ele fala sobre a base nacional comum, que deve ser complementada com a parte diversificada. Então, aqui ele vai definir como é que deve ser essa parte diversificada. Deve ser definida em cada sistema de ensino. Agora preste atenção neste verbo aqui, ó. Deverá estar em harmonia com a base nacional comum curricular, ok? Deverá. Então, a parte diversificada dos currículos, ela deverá estar harmonizada com a base nacional comum curricular. Parágrafo 2º, a base nacional comum curricular referente ao ensino médio, nós estamos falando do ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Nós estamos falando aí de uma mudança, de uma alteração na LDB referente ao ano de 2017. Então, obrigatoriamente, deve ter estudos e práticas destas disciplinas, educação física, arte, sociologia e filosofia. Parágrafo 3º, eu vim falar agora do ensino da língua portuguesa e da matemática, que vai ser obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Parágrafo 4º, os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o que? O estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Então, parágrafo 4º, bem claro, mas vou reforçar, os currículos do ensino médio devem ter a língua inglesa e poderão incluir outra língua estrangeira, preferencialmente que seja o espanhol, ok? Somente isso. Parágrafo 5º, a carga horária destinada ao cumprimento da base nacional curricular não poderá ser superior a quanto? A 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição do sistema de ensino. Então, aqui a observação é que a base nacional comum curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. Parágrafo 6º, a União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, reforço novamente que a Base Nacional Comum Curricular, em resumo, é o currículo onde vai ter aí um percurso da vida escolar. Por isso que nesses parágrafos eles estão falando de currículo. O que deve ser incluído, o que deve ser colocado para que o aluno venha a aprender. Parágrafo 7º, os currículos do ensino médio, novamente, certo? O nome de Base Nacional Comum Curricular, né? Então vamos lá. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Parágrafo 8. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativo serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre. Ok? Parágrafo 8º é um ponto importante.
porque ele vem falar sobre o que? Conteúdos, metodologias e avaliação, certo? Que no caso serão organizados por meio de atividades. Aqui dá os exemplos de atividades, né? Sendo que o aluno deve demonstrar o que vai estar aqui nos incisos 1 e 2. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos presidem a produção moderna e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Artigo 36 também foi incluído aí em 2017, a mudança de 2017. Então, vem falar sobre o que? A base nacional comum curricular. O que é que ele diz? O currículo do ensino médio será composto pela base nacional comum curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade do sistema de ensino a saber. O contexto local ele deve ser levado em conta aqui na Base Nacional Comum Curricular. Isso dentro das áreas de linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Ok? Vamos aí para o próximo. Artigo 36. O currículo do ensino médio ele será composto pela Base Nacional Comum Curricular. Ok? Isso já falamos nos artigos anteriores. Agora vamos aqui. E por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares. Certo? Diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade do sistema de ensino a saber. Então, além da Base Nacional Comum Curricular, tem esses outros, digamos, complementos formativos, onde vai ser organizado, como o próprio foi colocado aqui no artigo, arranjos curriculares, outros conteúdos, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade, são duas condições aqui para esses arranjos. Uma é o contexto local e a outra é a possibilidade do sistema de ensino dentro de quais áreas? Dentro das áreas de linguagem e suas tecnologias, como o próprio artigo anterior falou, é uma possibilidade do sistema de ensino. Então, ele pode, o sistema de ensino, na sua possibilidade, colocar como um complemento, ou como foi colocado um arranjo escolar, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Ok? Vamos aqui para o parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então aqui explica um pouco como é que vai ser feita a organização das áreas. Ok? Olha o que ele diz aqui. Será de acordo com os critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Bem claro, né? O parágrafo 2º ele não está aqui porque foi revogado, então vamos para o parágrafo 3º. A critério do sistema de ensino poderá ser composto de um itinerário formativo integrado que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 ao 4 do caput.
Ok? Então, como ele coloca, aqui a critério do sistema de ensino, poderá ser composto em itinerário formativo integrado, que vai se traduzir em quê? Em componentes curriculares lá na base comum, Base Nacional Comum Curricular, certo? Parágrafo 4º revogado. Parágrafo 5º. Sistemas de ensino. Mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo de que trata o caput. Então, o seguinte, o resumo do que foi dito até aqui, é que esta reforma do ensino médio, o que deve ser colocado no currículo por essa reforma, essa mudança na LDB de 2017 é o seguinte. O que nós vimos até agora foi o seguinte, o que ele está dizendo? É que essa Base Nacional Comum Curricular, ou seja, o ensino médio, ele vai ter uma parte comum, que vai ser obrigatória a todos os estudantes, como nós já vimos em artigos, em inciso anteriores. Tipo, português, a matemática obrigatória em todos os 3 anos do ensino médio. Então, essa é uma parte comum, que vai ser definida pela Base Nacional Comum Curricular. Mas vai ter outra parte que ela é flexível. E é justamente essa parte flexível, esses componentes que podem ser colocados como disciplina, como está colocando aqui neste artigo, e que são chamados os itinerários formativos. A ideia é que o estudante ele possa iniciar o seu processo de decisão profissional e de formação já no ensino médio. Então vamos aqui continuar. Parágrafo 6º, a critério do sistema de ensino, a oferta da formação, aqui ó, eu acabei de falar, a oferta de formação com ênfase técnico profissional considerará o quê? Então, nesse objetivo dessa reforma do ensino médio, quando ele coloca aqui na formação profissional, técnico profissional, o ensino médio deve considerar alguns pontos. Quais são esses pontos, Inciso 1º do parágrafo 6º, o que ele diz? A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Certo? Então, ele está levando aqui em conta a inclusão da prática no trabalho. O outro ponto, a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. É a questão de conceder certificados quando a formação for estruturada e organizada em etapas. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5º do caput em áreas que não constem do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e da inserção no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos no prazo de 5 anos, contado da data de oferta inicial da formação. O Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, ele tem uma lista de cursos técnicos, certo? E de repente pode acontecer uma formação no sistema de ensino que não está presente nesses catálogos. Nesse caso, ele dá aqui um tempo para o Conselho Estadual de Educação, que vai ser o prazo de 3 anos, e para ser colocado, ser inserido no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos no prazo de 5 anos. Então, vamos lá, parágrafo 8. A oferta de formação técnica profissional que se refere ao inciso 5º do caput, realizada na própria instituição, em parceria com outras instituições, deverá ser aprovado previamente pelo Conselho Estadual de
Educação, homologada pelo secretário estadual de Educação e certificado pelo sistema de ensino. Em resumo, ele está querendo dizer que a formação técnica profissional não vai acontecer de qualquer maneira. É o que ele está dizendo aqui, que sendo realizada ou na própria instituição ou através de parcerias com outras instituições, deve ser aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, okay? E homologado pela Secretaria Estadual de Educação e certificado pelo sistema de ensino. É bem claro uma orientação em relação a esta formação técnica e profissional. Parágrafo 9. As instituições de ensino elas vão emitir certificado com validade nacional que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Então, no caso, as instituições aqui nós estamos falando do ensino médio, elas vão emitir certificado para que o estudante, o aluno, ele possa prosseguir nos seus estudos a nível superior ou em outros cursos, né, como ele coloca aqui. No parágrafo 10, além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de critérios com terminalidade específica. Então, lá no artigo 23, que nós já vimos, tem como a educação básica pode se organizar, mas ele coloca outro tipo de organização, que vai ser organizado em módulos, ok? Ou sistema de créditos, beleza? Além do que está colocado no artigo 23, tem esses dois tipos aqui que pode ser adotado na organização do ensino médio. Parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante a seguinte forma de comprovação. Certo? Então, bem claro, mas vamos aqui. Ele coloca que os sistemas de ensino eles poderão reconhecer competências, né, que o aluno pode fazer ou até mesmo firmar convênios. No entanto, deve se comprovar através de quê? Mediante demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Tudo isso daqui serve para contar como aprendizado, mas deve seguir estes passos, né? Competência do aluno dentro do ensino médio. Atividade de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino credenciadas, ok? Isso pode ser levado em conta, pode ser incluído como uma formação, né? Como competência aqui para o ensino médio. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Então, todos esses incisos aqui do artigo, do parágrafo 11, podem ser levados em conta para ser incluído na formação do ensino médio do estudante como competências. Parágrafo 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previsto no caput, certo? Então fique atento aí que ele coloca que as escolas devem orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou na sua atuação profissional. Como eu já falei, isso é um dos objetivos desta reforma do ensino médio colocado pela Lei
13.415 de 2017.